O problema é que a maioria das pessoas... Jesus foi muito claro que a maioria das pessoas vão pro inferno. Aristóteles, Platão, eles tinham noção, 500 anos antes de Cristo, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. E a gente não precisa convencer a maioria das pessoas que o Bitcoin é necessário, que o Bitcoin é valioso. Nada disso. A regra do 80-20 de Pareto, ela é absolutamente verdadeira. 80% da riqueza, da produtividade, são produzidas por 20% das pessoas. E essa regra também se faz composta. Você pode fazer com 64,4, você pode fazer com 0,8 e 51. Menos de 1% das pessoas geram uma parte da riqueza e da produtividade da sociedade. Você só precisa convencer a maioria dessas pessoas. E aí colapsa a sociedade. Por isso que, inclusive, se diz que Satoshi Nakamoto é John Galt, não é isso? Lá do... E aí, Randy, já ouviu falar em Revolta de Atlas? Não existe bilionário, eu não conheço, se existir, me corrijam aí nos comentários, que não dependa de amizade com o governo. Então, o único mecanismo hoje de enriquecimento é compra de favor, compra de lei, compra de amizade com político, não é isso? Só que um sistema desse pode continuar existindo eternamente, de apenas obter riqueza através da violência e da expropriação? Vai ter uma hora que o gadinho vai deixar de ter o dinheiro, né? Então, esse sistema está fadado a acabar. Como todos os sistemas que tiveram welfare, 100% das vezes diluíram a moeda, houve diluição de valores, dominação feminina, queda de fecundidade e a que a gente está vendo que é o colapso societal, não é isso? Só que o Bitcoin traz uma alternativa, como a queda do Império Romano, como a queda de todos os impérios, para que sua família não sofra esse mal, né? Para que você não seja financeiramente destruído. E se você entender essa tecnologia, além de não ser financeiramente destruído, você ainda vai se manter capaz de fazer seu planejamento sucessório, manter uma comunicação incensurável e continuar vivendo a sua vida nesse novo sistema. Vamos abordar nesse vídeo as causas e as implicações da sociedade moderna e possivelmente do seu colapso. Baseando-se em duas referências, Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, e The Fate of Empires and Search of Survival, de John Glubb, podemos descrever as características comuns dessas sociedades e identificar quais delas estão presentes hoje em dia. Em Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman explora a natureza da sociedade contemporânea, que ele descreve como líquida, em contraste com a sociedade sólida do passado. Vamos entender os principais conceitos abordados por Bauman. O mundo contemporâneo apresenta instituições sociais frágeis, que estão em constante estado de mudança. Isso contrasta com as sociedades sólidas do passado, onde as estruturas sociais eram mais estáveis e previsíveis. As identidades individuais também se tornam fluidas e fragmentadas na modernidade líquida. As pessoas assumem múltiplos papéis e personas, adaptando-se às diferentes demandas e expectativas sociais. A busca por uma identidade fixa e autêntica se torna um desafio cada vez maior. Bauman argumenta que na modernidade líquida, os indivíduos estão cada vez mais desligados dos laços e instituições sociais tradicionais. Isto leva a uma maior ênfase na liberdade e responsabilidade individual, mas também cria uma sensação de incerteza e insegurança. O livro aborda a natureza mutável do trabalho na modernidade líquida. Bauman destaca a mudança de empregos estáveis e de longo prazo para formas de trabalho mais precárias e flexíveis. Isto reflete a tendência mais ampla de instabilidade e mudança na sociedade contemporânea. O mercado de trabalho se torna cada vez mais instável e inseguro, com empregos temporários, terceirizações e flexibilização das leis trabalhistas. A segurança do emprego e a progressão na carreira deixam de ser garantias, gerando ansiedade e medo do futuro. Bauman discute a ascensão do consumismo como uma característica definidora da modernidade líquida. Ele sugere que no mundo onde os laços sociais tradicionais estão enfraquecidos, as pessoas recorrem ao consumo como meio de formação de identidade e envolvimento social. As relações amorosas também são afetadas pela liquidez da modernidade. Na obra Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, Bauman discute o porquê dos laços se tornarem frágeis e fugazes, marcados pelo medo do compromisso e pela busca incessante por novas experiências. A ideia de amor eterno cede lugar a relacionamentos superficiais e descartáveis. Bauman argumenta que o uso das novas tecnologias de interação social, como as redes sociais e aplicativos, permitem que esses relacionamentos frágeis sejam estabelecidos. Podemos inferir que a modernidade líquida, especialmente no âmbito das relações amorosas, gera consequências para a estrutura familiar.
A desestruturação das famílias pode ser entendida como a fragmentação dos laços familiares tradicionais, que outrora eram a base da organização social. Diversos fatores contribuem para esse fenômeno, como o aumento das taxas de divórcio, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho e a valorização da autonomia individual. Com o passar do tempo, a família nuclear, composta por pai, mãe e filhos, deu lugar a uma multiplicidade de arranjos familiares, incluindo famílias monoparentais, recompostas e casais sem filhos. A busca por realização pessoal e profissional muitas vezes se sobrepõe aos valores familiares tradicionais, resultando em uma convivência familiar menos coesa. O colapso da estrutura familiar reflete, portanto, em um colapso demográfico, com menos pessoas capazes e dispostas a ter e criar filhos, fenômeno este já observado em vários países desenvolvidos, como Japão, Coreia do Sul, Itália e Portugal. Os séculos XX e XXI trouxeram algumas características únicas para a população mundial, tais como o aumento da expectativa de vida, com uma participação maior de idosos na economia, a urbanização e a industrialização acelerada, decorrente principalmente das políticas governamentais, que têm gerado especulações financeiras e um aumento no preço dos imóveis, e mais especificamente no século XXI, o acesso à informação digital, permitindo que mais pessoas interajam e se conheçam à distância, ao invés de criar vínculos fisicamente. Por último, podemos citar a emancipação feminina, um fenômeno cultural que gerou implicações políticas e legais. A expectativa de vida maior permitiu um aumento da população geral, especialmente em países desenvolvidos, desde meados do século XX. Muitos desses idosos se aposentaram no sistema de previdência social desde então, forçando os governos a se endividarem para pagar pensões e benefícios sociais. Muitas famílias já tinham diminuído a quantidade de filhos para 2 ou 3 em média na década de 70, o que outrora eram de até 7 filhos na década de 20. Nos Estados Unidos, cada mulher possui em média 1,7 filhos atualmente. A emancipação e a inserção das mulheres no mercado de trabalho tem sido visto como fator determinante para esse fenômeno. O êxodo rural, observado no século XX, também gerou impacto demográfico. Com mais pessoas em busca de imóveis bem localizados, a especulação nesse setor só aumentou. O preço dos imóveis e dos aluguéis se tornaram um impeditivo para os jovens saírem cedo da casa dos pais. Nos Estados Unidos, os imóveis subiram em 160% de 2000 até 2023, e o aluguel médio atualmente gira em torno de $1.500 por mês. O endividamento exponencial dos governos e a inflação como política monetária amplamente adotada, especialmente após o fim do lastro das moedas em 1971, tem causado a estagnação de economias desenvolvidas. Países industrializados como Japão e Alemanha mantiveram a taxa básica de juros baixa durante anos, para estimular o investimento privado e controlar o endividamento público. Após a crise de 2008, os Estados Unidos seguiram a mesma linha de política monetária com juros baixos, para estimular a economia privada e reduzir o desemprego. Direitos e benefícios sociais, passivos acumulados e a dívida pública constituem o conjunto de passivos financeiros, ou seja, obrigações fiscais dos governos, e conforme esses passivos aumentam, os governos ficam reféns de políticas monetárias não convencionais, como quantitative easing, onde os bancos centrais compram títulos de longo prazo no mercado aberto para aumentar a oferta monetária e encorajar empréstimos e investimentos. Ao fazer isso, eles visam reduzir as taxas de juros, desvalorizando a moeda e suas próprias dívidas. A inflação monetária leva à estagnação econômica, a geração de empregos de baixa produtividade e o estímulo excessivo ao consumo, em contrapartida aos investimentos de longo prazo. A bolha do setor imobiliário já é visível em vários países desenvolvidos, como a Nova Zelândia, o Canadá e a Suécia. O preço elevado dos imóveis aumenta o custo de vida em grandes metrópoles. O fenômeno observado no século XX, onde pessoas imigravam para os centros urbanos em busca de oportunidades de emprego, parece estar se revertendo. O fenômeno atual, conhecido como êxodo urbano, ocorre quando pessoas passam a migrar gradualmente para regiões do interior com um custo de vida mais baixo. Esse fator é agravado pelo advento da economia digital, com mais trabalhadores migrando para o sistema home office ou se tornando nômades digitais. Além disso, o comércio digital teve um aumento significativo de demanda nos últimos anos.
Com a possibilidade de compras online mais acessíveis e baratas, é possível observar a tendência de colapso dos imóveis comerciais, pois o custo elevado de se manter um negócio físico não se sustenta e não é capaz de competir com o comércio digital. A imigração de grandes cidades é quase que um fenômeno forçado, devido à perda do poder de compra da classe média. Alguns exemplos históricos do êxodo urbano foram observados em Roma e na Grécia Antiga. O colapso da Idade do Bronze, que resultou na Idade das Trevas grega, foi marcado pelo êxodo de pessoas e a dissolução quase que completa de cidades. A crise do terceiro século marcou o início do colapso do Império Romano. Cidadãos romanos passaram a migrar para ambientes rurais, o que forçou o imperador Diocleciano a tomar medidas compulsórias, como obrigação no exercício de profissões não lucrativas e de caráter hereditário. Mais recentemente, no século XX, podemos citar o declínio econômico e populacional do Cinturão da Ferrugem, nos Estados Unidos. À medida que o setor industrial migrava para outras regiões e países, cidades como Detroit e Cleveland experimentaram uma imigração forçada. Outra característica comum de sociedades em declínio é a busca pelo controle das informações por parte dos governos. Isso inclui o controle dos preços, a perseguição a opositores e os expurgos, além das perseguições de cunho religioso. No caso do Império Romano, o imperador Nero, da primeira dinastia, é conhecido por ser o primeiro a perseguir cristãos. Posteriormente, outros imperadores mantiveram a mesma prática, com o objetivo de controle político e social, tais como Marco Aurélio, Décio e principalmente Diocleciano. Por último, podemos apontar para os desastres de caráter ambiental, que podem ou não ter influência humana, mas que servem como catalisadores na destruição da infraestrutura de economias já fragilizadas. Os desastres ambientais, incluindo as pandemias, sempre ocorreram esporadicamente, normalmente acelerando o colapso de sociedades já fragmentadas, e escancarando a falta de investimento em setores de infraestrutura e tecnologia capazes de prever e mitigar os danos causados. O livro The Fate of Empires and Search for Survival descreve o colapso de impérios na seguinte ordem: a Era dos Pioneiros, a Era das Conquistas, a Era do Comércio, a Era da Riqueza, a Era do Intelecto e a Era da Decadência. As três últimas fases de um império parecem coincidir com o padrão observado durante os séculos XIX e XX. A Era da Decadência, segundo o autor, é marcada por defensividade, pessimismo, materialismo, frivolidade, um afluxo de estrangeiros, o estado de bem-estar social e o enfraquecimento da religião. Como John Glubb enfatiza nessa obra, a decadência e o eventual colapso de uma sociedade não implicam na perda total dos seus membros, nem mesmo do colapso total de sua estrutura física, mas sim da desintegração de um sistema político. Para o autor, os indivíduos de uma sociedade em declínio são capazes de emigrar para outro ambiente, levando riqueza e conhecimento. Alguns desses indivíduos, após 2 ou 3 gerações sucessórias, podem atingir a preeminência e liderança em suas novas comunidades. Isso parece provar que o declínio de qualquer nação não mina as energias ou o caráter básico de seus membros. Nem a decadência de várias dessas nações empobrece permanentemente a raça humana. A decadência é uma deterioração mental e moral, produzida pelo lento declínio da comunidade da qual seus membros não podem escapar, enquanto permanecerem em seu antigo ambiente. Mas, transportados para outro lugar, eles logo descartam seus decadentes modos de pensamento e provam ser iguais aos outros cidadãos de seu país adotivo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.